probleminhas técnicos que sempre acontecem, né? Ou pode acontecer em programa ao vivo, deu uma demoradinha para nós. Estamos aqui com... Fiquei amigo dele até por admirar por tantas coisas. Antônio Carlos Ferrari. Eu te digo, só de levar o Ferrari aí no sobrenome já é grande coisa, né, Ferrari? Muito boa tarde, boa noite. Nós temos que falar tudo, porque o programa é tarde, é noite, é tudo. E é um orgulho ter você aqui, tá? Faz tempo que a gente vem procurando, né? Porque agora está chegando a época... Estamos próximos aí, né? Do período natalino. Mas, na verdade, Ferrari, nós vamos falar de você como ser humano, nós vamos falar de você como jornalista, que tem 2 sites, inclusive um já regional. Vamos falar de você como funcionário da Prefeitura de Itaporã e vamos falar de você no final do ano como um dos mais experts Papai Noel do Brasil, né? Primeiro, então, vamos pegar a tua vida, a tua infância, onde é que foi? Eu sou nascido em Presidente Venceslau. Eu vim para cá em 93. E veio com a família ou veio... Sim. Seus pais? Não, já sou casado. Você já era casado? Já casado. Eu casei com 33, minha esposa tinha 31, né? Então eu vim para cá em 93, eu tinha um filho com 2 aninhos na época. E eu vim a um convite do Paulo Falcão, quando ele estava montando o Diário MS, no Diário do Povo, né? Hoje Diário MS. Então eu sou da primeira turma do Diário MS. Esses dias até alguém colocou uma foto lá da galera lá e olha, tinha gente que não lembrava quem era quem que estava do lado, mas são 20 anos, né? 20 anos muda bastante, então, né? E a minha infância foi uma infância humilde, né, Benê? Meu pai era um simples jardineiro e minha mãe, dona de casa, e para ajudar na renda da casa, lavava roupa para fora. Era uma lavadeira mesmo. Perfeito. Então eu carreguei trouxa de roupa na cabeça. Tenho orgulho de dizer isso. Você sabe que essas coisas que aconteciam num passado remoto e que hoje é até proibido por lei, etc. Sim. E tal, não vai permitir com que a nossa sociedade que está vindo aí tenha pessoas do teu gabarito, por exemplo, de poder falar uma coisa como essa, com aquela simplicidade e honestidade daquele que hoje faz as coisas com o mesmo carinho, simplicidade e Sim. com caráter. Então, eu acho que não é nada legal essa história de não permitir que essa garotada trabalhe, fica tudo aí banguel pela rua. Não, mas tem que estudar. Tudo bem, naquela época a gente estudava e também trabalhava. Estudava e trabalhava. E apanhei muito da minha mãe, porque eu era arteiro, eu era caçula. Então, caçula depois de 13 anos. Eu caçula e caçula temporão também. Depois de 13 anos. Então, eu fui crescendo, meus irmãos casando, eu fui ficando praticamente sozinho em casa. E eu quero aquele garoto que ajudava a minha mãe, meu pai, né? Então, mas era arteiro também, como todo garoto, né? Naquela época, só que naquela época era gostoso, era uma arte saudável, né? A arte nossa era subir em pé de fruta, né? Era fazer estilingue, era fazer estilingue para matar passarinho. E a gente comia aquele passarinho também que matava, né? Quando a gente matava umas pombinhas e tal, a gente comia, né? Fritava e tal. Então era uma arte até prazerosa, né? A gente ia nos açudes, tomar banho no rio. Era perigoso, mas por isso que às vezes apanhava, né? Porque a gente ia escondido e tal. Mas não tinha como depois a mãe não descobrir que tinha ido, né? Até na hora de lavar o short percebia que tinha areia, que tinha algum resíduo, né? Então sabia, né? Escuta, e aqui em Dourado você chegou então com 33? Não. Eu cheguei aqui já, 35, né? 35 anos. E já veio direto para trabalhar no Diário do Povo? Sim, vim direto para trabalhar no Diário do Povo. Até quando você ficou lá? Eu fiquei uns 3 anos. Aí eu prestava serviço também para o Sebrae. E aí na época, quando o Sebrae mudou ali do centro, que era junto com a sede na Marcelino, ali onde hoje é a Big, né? Eles mudaram para Joaquim Teixeira, onde era um prédio da Receita Federal. Antigamente lá, em frente à Caixa Econômica da Joaquim Teixeira. E nessa época eles montaram uma coordenação de cursos. Então eles precisavam de uma empresa terceirizada. E aí eu me desvinculei e comecei a mexer com essa parte na coordenação de cursos do Sebrae.
Então o Sebrae tinha treinamentos assim, tinha semana, por exemplo, que tinha 3 treinamentos, eles tinham 3 salas. Então tinha semana e a gente orientava, ajudava, fazia todo esse trabalho ali. E nesse meio tempo, eu me desvinculei do jornal, né? Um período ali que eu fiquei no Sebrae. Você veio para cá como jornalista? Você trabalhava lá em Venceslau? Já trabalhava. Não era jornalista, eu não sou jornalista formado. Eu sou jornalista. Pela experiência também. Já trabalhava lá. Sou registrado, tudo tem meu DRT, que hoje não é mais DRT, né? É MTE, né? Porque antes era Delegacia Regional do Trabalho. Hoje é Ministério do Trabalho e Emprego. Hoje é MTE, o registro. É diferente. E está no emprego, né? Sim. Quando não é o formado, é emprego. E Itaporã, quando que você foi? Eu fui para lá em 2000. Por que opção? Então, na época, eu recebi uma proposta de uma pessoa que tinha 4 depósitos de gases. Um lá, um aqui em Dourados, um em Carapó e um em Rio Brilhante. E ele estava precisando de alguém para gerenciar e tal, e ele me viu lá naquela época do período do Sebrae e tal. E aí fez uma proposta, eu fui, né? O salário era bom na época e tal, mas aí depois não funcionou, com 6 meses ele não conseguia se desvincular do caixa. Ele ia lá, ele pegava, hoje eu quero R$1.000, eu pego R$1.000, sabe? Não é assim. Então, a empresa não conseguiu sobreviver em função disso. E aí eu me desvinculei, falei, não dá. E acabou ficando em Itaporã. Aí eu comecei a prestar serviço para o Progresso, né? E aí a gente iniciou um trabalho, aí eu prestei concurso para a prefeitura e tal. Passei e continuei com o Progresso lá por um bom tempo, né? Representando, e aí depois, né? Isso. E aí depois montei meu site, aí fui. Vamos lá. Nos tempos de agora, você para mídia eletrônica. Como funcionário público, sobra tempo aí para você dedicar-se a 2 sites, itaporãhoje.com e informehoje.com. Sobra sim, porque hoje eu tô também, né? a gente faz muito trabalho à noite, né? Antes de deitar, ninguém dorme antes das 11, meia-noite, né? Então a gente consegue fazer o trabalho, postar as notícias, mesmo durante o dia, né? Você como a gente trabalha também na comunicação, você já pega ali a própria notícia, você já coloca ela também. Então você acaba paralelamente fazendo os dois, né? Quanto tempo tem esses sites? O Itaporã hoje é de 2006. O Informe Hoje ele tem 2 anos. Tem assim alguma notícia que você lembraria, fala, bem, a hora que eu escrevi essa notícia arrepia até a alma? Tem, eu apanhei na cara por essa notícia. É mesmo? Opa! Você apanhou literalmente? Apanhei, inclusive a audiência agora, dia 12/11 agora, a nossa audiência no juizado. Eu fui convidado no dia 14 de outubro de 2010, acho que sim. Eu fui convidado pelo delegado para, juntamente com uma assistente social, nós irmos até uma fazenda onde havia a suspeita de 2 senhores em situação de escravo. Coisa de 10 anos. Caramba! E chegando lá, a gente deparou com uma situação deplorável, né? E o vaso não funcionava, estava cheio de fezes até a boca. Nossa, que horrível. Na geladeira tinha Sapo. torresmo mofado, algumas garrafas de leite lá, que eles tiravam leite ali na propriedade. O sal era sal mineral, que eles usavam, sal grosso, esse sal comum. Sal de gado. Sal de gado. Do lado do sal de gado tinha uma vasilha aberta de soda cáustica. Olha né? o perigo do cara. Farinha de mandioca perto. Você entendeu? Quer dizer, umas coisas malucas. Um dormia no depósito de veneno. O cheiro era insuportável. O poço da onde eles pegavam a água não tinha tampa, né? Eles pegavam lá. Então, assim, umas coisas assim malucas. E a gente divulgou essa matéria, saiu para o mundo todo, né? E quase um ano depois, exatamente no dia 9 de outubro, dia 14 ia fazer um ano, no dia 9 de outubro de 2012, não, de 2011, né?
A minha filha era formanda do 3º ano do ensino médio e eles fizeram um almoço beneficente para arrecadar fundos, até com a dupla sertanejo Luiz Goiano e Gisel da Viola. E aí esse cidadão estava lá. E nesse dia, o dono da propriedade, que está sendo processado por vários crimes e também pelo Ministério do Trabalho pela situação lá. Um dos idosos tinha o cartão apreendido por eles, o cartão de benefício de aposentado. Tinha umas coisas assim meia cabulosas, como diz, né? Nos dias de hoje, hein? Nos dias de hoje, aqui em Itaporã. E aí, quando ele me viu, eu estava meio próximo, assim, tirando foto das pessoas na mesa. Ele partiu em cima de mim, me agrediu, e o filho dele ainda veio em cima e ainda me ameaçou de morte. Então, a audiência agora, depois de quase 2 anos. Lá em Itaporã. Se você hoje entrar no Google e colocar jornalista Antônio Carlos Ferrari é agredido, você vai encontrar no site da ONU Brasil, a ONU BR, onde inclusive o secretário-geral da ONU no Brasil pede celeridade da justiça e que apure o caso com rigor. Eu estou no Jornalista das Américas, um site da Universidade do Texas, saiu a matéria, Portal da Imprensa, esses principais sites, né? Relatório anual da ABERT, relatório anual da Associação Brasileira dos Jornalistas. Então, vários relatórios aí que falam dos jornalistas que morreram, jornalistas que foram agredidos no exercício da profissão. Escuta, e os 2 que estavam lá, o que vocês fizeram com eles? Não, então, eu deixei para a justiça. Na hora ele me agrediu, eu só... Não, os 2. Sim. Os 2 escravizados. Os idosos lá. Um retornou porque ele era meio como se criado da irmã do fazendeiro. E o outro, a gente conseguiu encaixar ele no asilo lá em Maracaju. Está bem lá. Caramba, que absurdo. Como é que a pessoa tem coragem de fazer isso com o ser humano, hein? Tá aí o processo. Os animais não fazem isso. Não, tá o processo rolando aí, né? E vai longe aí até. E alguma notícia boa, alvissareira, que você tenha colocado ali? Boa. De boa quase todas são. Olha, é complicado. É duro se você lembrar agora assim, alguma coisa. Enquanto você lembra, eu vou pedir para você contar aquela historinha do cara que te chamou para tomar um gole de cerveja. Não, essa coisa eu estava comentando aqui agora, né? Eu nunca fui de beber muito, né? E mais de 2 anos eu me tornei evangélico Há alguma razão assim para você ter... Que religião você tinha antes? Eu sempre fui católico, né? Fui até seminarista, tudo. Daí por que mudou? Mas aí eu comecei... um rapaz me chamou para ir, um amigo, né? Me chamou para ir numa célula na residência. Eu comecei a sentir uma coisa muito mais forte de espiritualidade, aquela coisa gostosa. Algo que eu não estava sentindo, por exemplo, quando eu ia na igreja. Porque eu ia na igreja católica, veja bem, não estou aqui falando mal de igreja, pelo amor de Deus. Mas a igreja católica, por exemplo, ela é um rito. Você sabe como começa a missa, o meio e o fim da missa. Né? E ainda dá um papelzinho, e você ainda não leva nem a Bíblia junto, né? E lá não, a gente fez estudo bíblico, a gente teve momentos de reflexão, momentos de oração pessoal. E nesse dia eu me lembro que há muitos anos eu não chorava, a não ser por uma morte de alguém. E eu orando, eu chorei, sabe? Aquilo mexeu comigo. Falei, puxa vida, né? Coisa interessante, né? Quanto tempo faz isso? 2 anos? 2 anos e pouquinho. E eu comecei a notar que era algo diferente. Né? Eu comecei a me sentir muito mais... uma coisa gostosa, uma coisa lá de dentro mesmo, sabe? E aí eu fui me apegando e tal, e hoje a gente está aí. A princípio eu comecei a congregar em uma igreja, hoje eu estou na Igreja Batista, né? Na primeira Igreja Batista lá de Itaporã. E me sinto muito bem, tranquilo. Então vamos para a história agora. Então, e um dia eu estou passando na rua e tem um jovem amigo, conhecido, né? Amigo não. Amigo é uma coisa diferente. E ele me chamou para sentar e tomar uma cerveja. Eu disse que eu não iria tomar cerveja, poderia sentar com ele, e que eu não iria tomar cerveja. Primeiro, que eu já não tomava muito, e segundo, hoje, como evangélico, eu não gostaria de estar tomando bebida alcoólica. Não que é proibido, né? Mas não gostaria, para mim já não funciona mais.
E aí ele ficou bravo, ficou meio irado comigo, porque disse que eu estava ficando xarope, que eu estava me escondendo atrás de uma igreja, que não sei o que lá, e falou um monte de abobrinha, né? E aquilo mexeu comigo, eu falei, meu Deus do céu, eu tenho que dar uma resposta para ele. Aí na hora, não sei como é que foi lá, veio na doida lá, eu chamei o garçom e pedi para ele, perguntei que cerveja que tinha, ele falou algumas marcas lá, e dentre as marcas, eu me lembro que a mais cara era a Boêmia na época, e eu pedi, me traga uma Boêmia então, e pedi também uma carteira de Marlboro, um nome que eu lembrei na hora, por causa de propaganda de televisão, né, dos cavalos lá da Marlboro, né, e aí eu fui pedir um Marlboro também, ele falou, mas você não fuma? Eu falei, não, mas eu quero só dizer para você que eu não estou preso a um vício, como não estou preso a uma igreja. Nenhuma doutrina, nenhum dogma, nem nada. E o que você fez com a Eu peguei o maço de cigarro, amassei, joguei aqui no chão, peguei a garrafa de cerveja e virei todo em cima do cigarro. Falei, olha, isso aqui é para você saber que eu posso fazer isso sem dor na consciência, sem... Sabe? Eu só vou sentir os quase R$10 aqui, sei lá quanto que vai ficar, pelo meu prejuízo. Mas isso é para você entender que eu sou liberto disso. Eu não tenho essa coisa. Se eu não quero beber, sabe, para mim, não vou beber. Agora, você não consegue fazer isso. Porque eu vejo pessoas, por exemplo, a gente às vezes sai com a esposa, a gente vai com a família em algum restaurante, em algum lugar, e às vezes o cara derruba, né, sem querer resbala lá e derruba um copo de bebida, o cara se lamenta. Né? Ontem tomou um caminhão da escola lá em Itaporã, todo mundo que passava lamentava a perda do líquido. Eu falei, olha, eu só sinto pelo prejuízo da empresa, da Bebidas Grandourados, que está perdendo o seu patrimônio aí, né? Com produtos, com caminhão, né? Que danificou, mas pelo líquido derramado, não. E aí o cara ficou doidinho da cabeça. O cara ficou lá, nem sei se ele deixou de beber, se deixou, amém. Foi ótimo. Se não deixou, mas pode ter certeza, cada vez que ele sentar numa mesa que ele abrir uma cerveja, ele vai lembrar do que um dia... O que agora, aconteceu. lembrou de alguma coisa interessante assim que você falou, aquilo foi importante lá no site? Benê, a gente coloca muita notícia, né? Infelizmente hoje são informações normais aí do dia a dia. Nunca teve nada especial ali, né? Não, assim, de dizer assim, isso é né, uma coisa louca, eu não sei se era da tua época. Dá a impressão que sim, a morte do Stefanello aqui na rodovia. Não, eu ainda não estava em Itaporã. Uma coisa assim que ficou assim, sem ninguém saber nada até hoje. Né? Eu não estava lá. Até hoje o pessoal ainda parece que não engole muito o resultado final da investigação, do inquérito da época. Né? Que nem eu. Então agora nós vamos falar daquele menino veinho de barba branca que faz a festa das crianças. Quanto tempo você é Papai Noel, bonitinho assim, com toda essa gorra, todas essas coisinhas aqui, ó? Quanto tempo? E o sininho também, né? Trim, tá aqui. Benê, eu poderia me aposentar esse ano. É mesmo? Esse ano eu completo 30 anos como Papai Noel. 30 como Papai 30 Noel. anos. Iniciei em 1983 na PAI de Presidente Venceslau. A gente tinha um grupo de voluntários que a gente ajudava a professora Hilda Botinha, não me pergunte o sobrenome que eu não sei, né? Sempre a diretora lá foi conhecida como Hilda Botinha. Viu usar uma botinha diferente. Não sei, por que não sei. Não sei nem se é viva. Ela tinha uma menina que era excepcional, que era especial na época, e ela montou, não sei como que foi que ela conseguiu trazer a PAI para Venceslau, e a gente tinha um grupo de amigos, de jovens até, já numa certa idade, e que a gente... Não tinha barba branca? Não, era solteiro ainda. Então, quando tinha as quermesses, a gente fazia, cada um cuidava de uma barraca, a gente fazia, ajudava em tudo que precisava lá, quando tinha os eventos, festas, dia de criança, a gente sempre fazia as brincadeiras. Eu já pintei a cara, até esses dias eu postei uma foto minha de palhaço no Facebook, né? Fazendo brincadeira com as crianças da PAI. Então a gente fazia essas brincadeiras. E em 1983, dezembro de 1983, um amigo, né? Que foi inclusive presidente da Associação Comercial lá em Venceslau, tudo, Antônio Francelino da Silva. Francelino me intimou, né, para colocar a roupa do Papai Noel. Porque não tinha ninguém ali e tal, e aquela roupa tradicional, com barba artificial e tal.
E aí fui nessa. E nós vamos querer saber como é que continua. Agora nós vamos então dar um espaço para os nossos apoiadores e em seguida voltamos, que tem história linda aí no meio.